Fala, torcedor do Verdão, muita expectativa pela estreia do Verdão na Libertadores que vai acontecer amanhã. Vai ser fora de casa contra o Júnior de Barranquilla, que é um time bastante difícil, viu? Palmeiras vem embalado, Palmeiras vem aí como líder isolado do Campeonato Brasileiro com 25 pontos. O time colombiano, muito pelo contrário, está na quinta posição lá no campeonato local e vem de derrota, viu? Perderam de 2-1 clássico para o Atlético Nacional. E o Verdão, então, torcedor, vai com tudo pra cima, buscando aí estrear com o pé direito. Eu separei aqui corte da programação, deixa o like e não se esqueça de se inscrever no canal. Então vamos acompanhar o programa. Vamos falar do Verdão? Verdão, o Abel tem menos problemas que o Corinthians, né? Até porque tá ali no topo da tabela, mas nem por isso não é que não tenham problemas também vai ter que resolver algumas coisas. Palmeiras estreia na Libertadores contra o Júnior Barranquilla, hein? Na tela aí pra vocês. Esse jogo amanhã, 9h30 da noite, lá em Cartagena, transmissão GTV, Globo e ESPN e no Disney Plus também, contra o Júnior Barranquilla, o time da Colômbia. Flávio Latifi chegando com a gente. Hoje seu bigode está mais tranquilo, vamos dizer assim, não tá tão empolgado. Mas o topete tá, hein, Latifi? O topete tá, você caprichou nessa pomada aí. Ô, Latifi, conta pra gente, né? O torcedor quer saber se o Paulinho joga, o Paulinho tá treinando, se o Vitor Roque volta. Todo dia a gente fala isso, a gente vai atualizando, né? Tempo real, lance a lance dos dois. Mas o pessoal quer saber, tem alguma novidade, Latifi? Tudo bem, querido? E aí, Lu, tudo bem? Eu, de Samir, pessoal que tá acompanhando a gente. Pois é, o Paulinho, ele viajou com o elenco pra Bahia, né? Ele participou das atividades em Salvador. Inclusive, o Palmeiras ontem, a logística foi a seguinte: treinou no CT do Vitória, depois do jogo contra o Bahia, e viajou pra Colômbia. E curioso que nessa chegada do Palmeiras lá em Cartagena, o Palmeiras foi recebido com festa, música, dançarinos. Então, até conversando com algumas pessoas do clube, eles comentaram, a gente foi recepcionado muito bem, nem esperava isso, né? Mas se a gente for pensar um pouquinho, tem explicação, né? O Palmeiras é um time que tem muitos estrangeiros, o Arias é um grande nome desse atual. O Palmeiras também ganhou muita fama na Colômbia por conta do Richard Rios. Então a gente até vê nas imagens que alguns torcedores levaram camisa da seleção da Colômbia para ganhar autógrafo do Arias. Então bastante festa para esse Palmeiras. E agora falando sobre o que interessa, né, essa dupla de ataque Paulinho e Vitor Roque, ambos viajaram com o elenco. O Paulinho, ele tá fazendo parte do elenco, participando das atividades para ele seguir o recondicionamento físico. Ele está em processo final de recuperação, cada vez mais próximo de poder jogar, mas ainda não vai ser nesse momento. Ele só está seguindo esse processo e vai ser baixa. Agora sobre o Vitor Roque. No último treino em Salvador, o Vitor Roque ele não participou com o grupo. E a imaginação do torcedor fica, será que o Tigrinho joga na estreia da Libertadores? O Palmeiras tem um treino hoje às 6 horas de Brasília, 4 horas lá na Colômbia, e aí a expectativa é se o Vitor Roque vai participar dessa atividade para ao menos ser relacionado. Agora o torcedor que sonha em contar com o Tigrinho no time titular, Lu, ainda não. Agora, Latifi, o Abel tem problemas também na lateral esquerda, né? Como é que ele tá pensando nesse time, né? Porque o Kelvin precisou ser improvisado, inclusive no último jogo contra o Bahia, em parte, né? Em um momento do jogo ali. Que tem o Arthur, mas é muito jovem, como que ele vai montar? Pois é, Lu, a situação da lateral esquerda é um pouco curiosa no Palmeiras, né? Porque há 2 semanas o Palmeiras tinha na lateral esquerda 3 opções, né? Algo caro no futebol brasileiro. O Palmeiras tinha o Piquerez, o Arthur acabou aparecendo como um bônus do time do Palmeiras, porque ele estourar a idade da base. O Abel gostou do que viu do jogador nos treinos no profissional e ele acabou sendo inserido no elenco. Só que aí o Piquerez teve a lesão no tornozelo direito, passou. O Jefté teve um problema na coxa direita, ele não viajou com o elenco, então vai ter um processo de recuperação. O Palmeiras diz que não é nada grave, mas que vai tirar o jogador pelos próximos jogos. E aí sobrou o Arthur, que tem se firmado na posição como titular, mas não tem um substituto. E aí o torcedor do Palmeiras começou a criticar esse planejamento da direção. Só que aí, quando eu conversei com algumas fontes, eles me falaram, como assim que o planejamento é ruim? A gente tinha 3 jogadores há 2 semanas e agora só tem um, é quase uma fatalidade. E aí uma solução que eu até fui atrás era de repatriar o Caio Paulista, né? Porque o Palmeiras
tem o Caio Paulista emprestado no Grêmio, ele é um lateral esquerdo que pode jogar por ali, mas aí rapidamente ele falou, é difícil o Caio Paulista, você acha que a torcida ia gostar? Porque o Caio Paulista não deixou saudade, e como as lesões de Piquerez e de FT não são graves, não é algo que o Palmeiras pensa ou cogitou. Até porque pode chegar após a Copa do Mundo e o Palmeiras ter 4 laterais esquerdos no seu elenco. Então, o Kelvin vai continuar sendo improvisado se necessário. Caio Paulista como opção é um pouco complicado, né? Porque ele ficou no banco do Grêmio agora no fim de semana, contra o Remo. Desde que ele saiu do São Paulo, na verdade, não apresentou nada, ele foi só caindo, né? Do Palmeiras, no Galo foi ali naquela moeda de trocas e não funcionou até hoje, Eudes. Não funcionou. E acho que também não seria a solução. E aí, neste caso, de fato, para o Palmeiras ter mais um lateral esquerdo apenas para compor um elenco, e aí fazer uma combinação com o Grêmio para a volta do Caio Paulista, que não vai resolver o problema do time. E que já não resolveu anteriormente. Exatamente, não faz sentido. Não dá, né? O próprio nome, né? Caio Paulista, só tá em queda, né? Já há muito tempo, Ai, né? Samir, você e suas piadelas. Caio Paulista. Eu nem gosto desse nome, porque o Campeonato Brasileiro começando, Caio Paulista, né? Eu já não... O que você tem contra os Caios deste Brasil? O Caio Paulista. A situação do... É o que o Eudes falou do Flamengo, né? Você vê que mesmo Palmeiras e Flamengo apresentam, né, as suas carências no elenco, né? E agora lateral esquerdo, né? Curiosamente. E agora a gente vê isso, né? A lateral esquerda é um problema hoje no mundo, né? Porque não só... Na seleção, na né? seleção, em todo lugar, realmente existe essa escassez. Então o Palmeiras não tem problema o Palmeiras sofrer disso, e eu concordo, né, com a avaliação da diretoria, né, que o Latif trouxe. Não dá para ir lá buscar o Caio Paulista agora, espera um pouquinho, vai no improviso. Então daqui a pouco você está com 4 laterais aí que você vai acabar não utilizando 2 deles, né? Então o Palmeiras realmente tem que manter esse planejamento, segurar a onda agora, né? Até porque os jogadores devem voltar em breve. E no ataque fica essa eterna volta aí do Paulinho, se vai acontecer ou não, e a ausência ainda do Vitor Roque, que é muito bom jogador, né? Esse realmente faz muita falta quando não joga. E o Piquerez, né? Perdeu o Piquerez. Muito lamenta para o jogador, especialmente, tem uma Copa do Mundo aí, para o time do Palmeiras também, porque se é uma posição, né, uma função que existe uma lacuna, quando você tem um cara que é tão bom, que resolve tanto defensivamente quanto na frente como o Piquerez, realmente faz muita falta. O próprio adversário, quando vai jogar contra o Palmeiras, já tem que montar o time pensando no Piquerez. Por exemplo, você pega um derby, Corinthians e Palmeiras, o Mateuzinho já não vai subir muito nesse jogo, né? Porque ele vai... aí o técnico vai ter que subir do outro lado com o Bidu. Então, assim, a importância que o Piquerez tem e o peso até para os adversários. Então, é um desfalque muito grande, realmente. A gente vai lembrar também o que aconteceu ontem, que teve uma reunião para tratar da criação da Liga Única no Brasil, né? A CBF está propondo a Liga e acabou com trocas de farpas. Ninguém se entende no futebol brasileiro e a Leila Pereira chamou o Flamengo de Real Madrid da Shopee. Ela sempre cutucando. Vamos ouvir. Olha, o Palmeiras, eu posso falar do Palmeiras, tá? O Palmeiras sempre caminha na posição de valorizar a competição, sempre na condição de que o Palmeiras não joga sozinho, o Palmeiras não é o centro do universo, o Palmeiras não é o Real Madrid do Brasil e nem das Américas, tá? Tem outros clubes que se acham o Real Madrid, que pode até ser o Real Madrid da Shopee, não é? Mas para chegar lá, precisa se botar os pés no chão, precisa se conscientizar que ninguém é maior do que ninguém, todos nós precisamos um dos outros. Essa sempre foi a mentalidade do Palmeiras, pelo menos desta presidente. Eu nunca achei que o Palmeiras seria maior ou melhor do que qualquer clube. Eu preciso dos outros clubes, eu preciso dos outros clubes para jogar, eu não jogo sozinho. A Leila não perde a oportunidade, né? Ô Eudes, eu não sei se isso vai se resolver, não. Tá sempre nessa troca de farpas, cada um defendendo o seu, a Leila, né, criticando o Flamengo, depois sempre tem um retorno. Será que os clubes vão se entender em algum momento para a criação da Liga? É uma situação parecida com a troca de técnicos que abordamos aqui, né? Nunca muda a troca excessiva de técnicos do futebol brasileiro, isso também não. Desde o falecido Clube dos 13, tantas tentativas foram feitas da Copa União de 1987 para cá
E o que aconteceu? Viradas de mesa dadas por cartolas cada hora de um clube ao longo dos anos. Essa troca de farpas que já é constante, também já é recorrente, não é novidade. Lembrando que o BAP, presidente do Flamengo, também naquela coletiva no comecinho do ano, em que ele fala da arrecadação recorde, do orçamento recorde do Flamengo para esta temporada, ele também cutuca vários rivais, não só o Palmeiras, mas também o Palmeiras. Isso não ajuda em nada. E o Brasil discute uma liga, a criação de uma liga, ao contrário do que acontece no mundo inteiro, dentro da casa da entidade que comanda o futebol brasileiro. Ou seja, os clubes não assumem o protagonismo da criação da liga, como deveria ser. E os clubes não o fazem porque não dão conta disso. E provam a partir de condutas como essa. As constantes trocas de farpas, sem entrar no mérito de quem está certo, quem está errado. Isso porque não se falou em valores, né? Que é um outro ponto de discussão eterna. As chamadas cotas de TV e várias outras, quem recebe mais, quem ganha menos, quem abre mão aqui, quem abre mão ali. Nem nisso se tocou dentro da sede da CBF. Agora, o Brasil discute criação de liga dentro da sede da CBF, que comanda o futebol brasileiro, quando qualquer liga ela é protagonizada pelos clubes, deixando a entidade máxima do futebol naquele país, comandando apenas a seleção daquele país. Mas não, os próprios clubes acabam chamando a CBF para a CBF fazer um papel de mediação, porque os clubes não dão conta de sentar e conversar. Que era para ser deles, né? Eles eram para ser os donos da parada. É uma loucura, né, minha gente? É assim que a banda toca, né, Samir? Reino dividido não subsiste, né? Por isso que o futebol brasileiro não vai para frente, né? Em relação a Leila, eu gosto do estilo dela. Tem que tomar cuidado que ela vai no limite do cancelamento, né? Uma hora ela pode dar uma escorregada. Mas eu prefiro o estilo Leila, né, do que alguns dirigentes que são mais encantadores de serpentes. A Leila ela arruma as polêmicas dela. Personalidade. Eu gosto do estilo Leila, viu? Ela tem personalidade. Eu gosto do estilo da Leila também. Por falar em interior, vamos com um grande representante do interior também, que hoje não está passando calor no interior de São Paulo, mas na Colômbia, Cartagena de Índias, chegando aqui o nosso Vinícius Nicoletti. Que cenário maravilhoso, com o relógio a fundo. É isso, ele prometeu. O próprio personagem de Gabriel Garcia Marques. Ele prometeu. Vou aqui contar esse bastidor. Ele prometeu pra mim. Ele falou, amanhã no Sport Center eu vou entrar na parte histórica ali, na cidade amuralhada. Sabe demais. Tudo 100 bem, anos de solidão. Que isso. Nossa, eu sou devota de Gabriel Garcia Marques. Aí ele falou que ia caprichar no cenário como se fosse um belo livro de Gabo. Bem-vindo, personagem. Um beijo pra você, Nicolete. Exatamente, Glaucio. Do interior para Cartagena, a cidade que inspira Gabriel Garcia Marques e é um dos destinos mais fascinantes da Colômbia, sem dúvida. A gente estava conversando sobre isso. Aqui tem um monumento chamado Glaucio Santiago também, que veio passar férias em Cartagena, mas realmente é uma cidade deslumbrante, litoral caribenho, uma cidade com muito calor, agora 33 graus, temos aqui, passamos das 3 da tarde, daqui a pouquinho o Palmeiras vai fazer um treinamento aqui em Cartagena. E por que o Palmeiras? Porque esse vai ser o cenário da estreia do Palmeiras na Libertadores, porque o Júnior Barranquilla, a cidade que fica aqui mais ou menos 100 quilômetros de Cartagena, o estádio do Júnior Barranquilla está passando por reformas, estádio metropolitano, onde vai ser a final da Copa Sul-Americana. Portanto, o Júnior Barranquilla vai mandar seus 3 jogos de Libertadores da fase de grupos aqui em Cartagena. É um estádio acanhado, mais uma pressão aí para o Palmeiras, capacidade para 18 mil torcedores e todos os ingressos já foram vendidos. O Palmeiras vai enfrentar um adversário que tem tradição na Libertadores, chegou apenas à semifinal, mas na Colômbia tem tradição, vai enfrentar esse calor e também esse caldeirão aqui em Cartagena. Como eu disse, então, o time treinando daqui a pouquinho para definir a escalação, não vai poupar ninguém, vai com força máxima. Paulinho e o Vitor Roque estão com a delegação aqui em Cartagena, mas devem apenas participar da atividade, trabalhar com o grupo. Eles não devem ser relacionados, não devem ficar nem no banco de reservas para essa partida contra o Júnior Barranquilla. Palmeiras chega no seu melhor momento da temporada, né? 5 vitórias consecutivas e tenta manter também a força, o poder que tem na Libertadores, principalmente na fase de grupos, porque nas últimas 8 edições de Libertadores o Palmeiras fez 6 vezes a melhor campanha com o técnico Abel Ferreira. Na fase de grupos só perdeu 2 vezes.
uma delas jogando em casa contra o Defensa e Justiça em 2021 e a outra contra o Bolívar, jogando na altitude, as duas vezes com time reserva. Sempre que foi com força máxima, conseguiu pelo menos um empate. Então essa é a ideia do Palmeiras, sair bem, largar bem na Libertadores para conquistar mais uma vez a melhor campanha na fase de grupos. O Palmeiras já enfrentou o Júnior Barranquilla duas vezes na Libertadores, 2018, 2019, venceu as 4 vezes, as 2 vezes aqui na Colômbia, 2 vezes no Brasil. Mas agora, Glaucio, o cenário é diferente. Desafio para o Palmeiras, enquanto a gente vai desfrutando aqui da cidade, dessa cidade deslumbrante que inspirou Gabriel Garcia Marques e inspira todo mundo, até a Fernanda que está aqui do meu lado. Ah, não tem como não inspirar. Um beijo, Nicolete, para você, para nossa equipe. Desfrute e traga café. Não esqueça do boas café. histórias. Estou aguardando. Um beijo para você e também aí para nossa querida Colômbia, Cartagena. Valeu. Que lugar maravilhoso. O Palmeiras já ganhou jogos de maneira diferente. São jogos em que ele foi muito melhor que o adversário nos 2 tempos, o que é difícil para qualquer um no brasileiro. Ontem, o primeiro tempo, era difícil para qualquer um jogar, pela marcação que o Bahia exercia na saída de bola do Palmeiras. Mas o Palmeiras conseguia defender muito bem quando o Bahia carregava a bola. Não tinha muito chute do Bahia ao gol do Carlos Miguel no primeiro tempo. Aí saiu o gol espetacular do Arias. O Palmeiras lidera o Brasileirão até agora com absoluto merecimento. Ah, bom. É um time muito difícil de ser batido. É um time que, mesmo quando é pior no jogo, fica no jogo. E tem contato com jogadores que estão jogando muito bem. Né, o Giai tem jogado Agora, muito só bem. uma coisa. O Murilo ontem... de novo teve uma atuação boa. O Andrés Pereira tá jogando muito bem. mas ontem... bola ontem... parada, com bola rolando também, ele tá bem. E o Arias, a gente fala com o Lopes, né? E ontem a gente viu o Rogério falando da arbitragem. Pedro, muita gente lembrou da declaração dele, falando: o Palmeiras só faz chutão. Depois do golaço que o Palmeiras fez. O torcedor é assim, ele é eu acho que o debate é bom pro torcedor, segunda-feira, pós-rodada. Só que ontem foi o Bahia e Palmeiras, dia anterior foi o jogo do Fluminense. E foi prejudicado no contra o Pereira. Semana que vem vai ser outra coisa. Aí no jogo do Flamengo, ao pênalti do Arrascaeta, se foi ou não foi, se tinha que anular impedimento. Eu acho que são questões ali que a gente vai verificar em todas as rodadas, com exceção de impedimento quando entrar em ação tal VAR semiautomático, né, que está sendo testado e começando a aprovar em estádio aqui e ali. Quando tiverem todos os estádios vai começar. Esse aí eu acho que vai minimizar. Agora, de resto, Edu, o meu único ponto em relação a toda a reclamação é que eu não acho que tinha que entrar VAR em ação para falar do lance do Gustavo Gomes ali, porque se o árbitro está com a visão clara e é uma questão de interpretação, não tem um fato novo, não tem algo ali, não tinha que chamar, tem que ficar com a visão do campo. E o árbitro é um sujeito falho como a gente é que está lá. Nós estamos, suscetíveis a isso, qualquer um pode errar, não acho que é questão de esquema e tudo mais, só que a gritaria é grande, porque de fato o Bahia controlou parte do jogo, de fato o Palmeiras teve muita dificuldade. O Palmeiras tem um jogo duríssimo, na Fonte Nova, vai buscar um gol no momento ali, depois de resistir muito ali ao Bahia. Acho que tem muito mais a ver com a hora que tem que trocar. Muita gente vai pesar isso, seja contra o Flamengo, seja contra o Palmeiras, é questão de elenco, que não vai suportar, e é difícil suportar o tempo inteiro. É igual o Santos ontem, que tenta, mas para resistir ao Flamengo com o elenco que o Santos tem, a margem de erro é 0. E o Zé Ivaldo tá ali para não deixar o erro ser 0. Então, o que acontece ontem é, a grita, ela tem que existir para debate torcedor. Se a gente transformar o campeonato inteiro na grita do pênalti de ontem, que hoje é... Vocês acharam? Põe um lance aí. Você achou que foi? Edu, no primeiro momento eu achei que foi falta do Gomes, no segundo momento eu já acho que a alavanca... Eu acho que não foi, eu não tenho convicção, eu acho que tá tudo bem o árbitro ali. Põe aí o lance aí, Marcelo. Eu daria. Falta do Gustavo Gomes. Eu daria. Mas não acho escândalo justo ter achado no contato de jogo. O problema é que pra semana que vem, o contato menor ainda vai ser falta. Mas eu não achei. Entendeu? Você não achou, né, Edu? Estranho. Eu não achei. Ué, mas eu posso não achar? Claro que sim. Pra mim é gol legal. E antes que se fale, pra mim é diferente do lance do Jorginho na final. Que o Jorginho ele projeta o braço claramente. Não, foi ali tem uma disputa. Né? Há quem acha que tem o gesto depois ali do Gomes pra deslocar mesmo. O Rogério foi essa, que o Gomes empurra o David Duarte no ar e o David Duarte nessa câmera não dá pra ver. E cai. Porque aí, Edu, e torcedor tricolor, né? O Fluminense teve um gol anulado no sábado no Couto Pereira, depois do VAR chamar e apontar uma falta do Rodrigo Castilho e um escanteio que o Serna faz o gol. Pra mim, ali era gol do Fluminense. O Fluminense foi prejudicado, teve um gol legal que foi anulado. E ontem eu daria o gol do Palmeiras. Pra mim, era o gol do Palmeiras. Nath e Silas. Eu daria o gol também. O problema todo passa pelo critério da arbitragem que não existe. A gente vai ver lances como esse, o VAR chamando e voltando e anulando o gol. Vocês querem apostar quanto? Acontece rodada sim e rodada também. E o Ramos Binho engrossou aí, Edu. Rodada sim, rodada mas não dava também. Ô, Prato, você é chato, cara. Não dava, tá muito em cima dele. Fala a verdade, Silas. Engrossou. Não, eu acho também que não dá pra dar falta, não.
Não, mas assim, ele tá falando que o cara que fez o gol contra Ramos Bingo deu uma mas não dá, mas tava... a canela e foi, eu acho que ele saiu. Não, era difícil, a bola tava muito em cima. Não, mas ali o cara tem que estar esperando que isso pode acontecer. Fala, torcedor do Verdão, Palmeiras que está finalizando a sua preparação para a grande estreia na Libertadores, em muita expectativa. Palmeiras vai encarar o Júnior de Barranquilla fora de casa, é um time colombiano muito difícil, um time físico, né? Felizmente, eles não vão jogar lá em Barranquilla, onde é a sua verdadeira casa. O estádio ali está em reforma para a final ali da Sul-Americana, então eles vão jogar em Cartagena. É um estádio um pouquinho mais humilde, né? Apenas 18 mil ali espectadores que vão acompanhar esse confronto, mas é aquilo, torcedor. É um estádio ali onde a torcida fica mais perto, então a pressão no Palmeiras vai ser maior. Palmeiras não se intimida mais com esse tipo de pressão. O time do Palmeiras é muito cascudo e, na minha opinião, é muito melhor do que no ano passado, viu? Ano passado a gente não tinha peças assim, que eram tão incisivas, né? Peças tão boas assim como o John Arias. O próprio Vitor Roque não estava tão adaptado assim ao Verdão e agora eles estão vivendo uma grande fase, principalmente o John Arias, né? Vai ser titular nessa partida. Isso porque ele não vai atuar no final de semana, onde vamos encarar nosso maior rival pelo Campeonato Brasileiro. Ele tomou o terceiro cartão amarelo ali contra o Bahia e vai cumprir uma suspensão automática. O Verdão para esse confronto, então, torcedor, pode ter a volta do Paulinho, viu? Um jogador ali que viajou aí com a delegação palmeirense. É um jogador que está em fase final de recuperação. Muita expectativa, a torcida do Palmeiras está muito ansiosa para ver o Paulinho novamente aí com a camisa do Verdão. É um jogador de muita qualidade, né? Ele jogava demais ali no Atlético Paranaense, já fez boas partidas aqui no Palmeiras, inclusive marcou um golaço ali naquele Mundial, onde garantiu o Palmeiras na grande quarta de final. Infelizmente não conseguimos conquistar, mas ele já mostrou as suas credenciais. Naquela partida, o Palmeiras ganhou um bônus, uma premiação de 100 milhões de reais, e tem muita gente que fala que o Paulinho se pagou com aquela premiação. Na minha opinião, torcedor, ele tem muito que mostrar ainda, viu? Tá com muita vontade, muito empenho ali nos treinamentos e quem sabe, né? Pode fazer alguns minutos aí nessa partida contra o Júnior. Vamos acompanhar e torcer. E boa sorte para o Paulinho e o Vitor Roque também. E aí, torcedor, muita expectativa para a estreia do Verdão na Libertadores. Você acha que mesmo fora de casa o Verdão pode conquistar uma vitória? Deixe nos comentários que eu quero saber. E eu vou ficando por aqui. Deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, galera. Então até uma próxima.